meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui com você. Como descobrir minha vocação tem início a segunda etapa. E nesta segunda etapa nós vamos contar um pouco sobre o nascedouro da comunidade Adorai, como se deu o início da comunidade e tudo que vai acontecer durante esta semana. São tudo sobre a história da comunidade. Claro, vamos dando uma pincelada, né? Para você, uns tópicos, porque não dá para contar a história toda aqui nas aulas, mas ter uma introdução. Como? Para você ter ideia. Como foi que surgiu a comunidade Adorai? Em que tempo? Quais foram as circunstâncias? Para falarmos da comunidade Adorai, como ela surgiu, precisamos falar também de como foi a minha caminhada na igreja até então. Não é interessante a gente falar um pouco sobre como surgiu esse chamado à minha vida, esse chamado de Deus para mim, onde Ele fez despertar em mim, desabrochou em mim o dom Adorai, o carisma, missão Adorai. Veja bem, em 1986, por uma circunstância de saúde, eu fui apresentada ao movimento da Renovação Carismática Católica aqui em João Pessoa. Quem coordenava este movimento era Gerôncio Vilar e ele ministrava umas orações muito bonitas que antecedia uma missa que foi chamada Missa de Cura na Igreja das Mercês. E no finalzinho de fevereiro, início de março, eu estava muito doente. Então eu tinha uma irmã comigo, Rosicléia, que a gente chama ela de Cleinha, e ela foi comigo à clínica de Dr. Azul e Lessa, que ficavam por trás da Igreja das Mercês. E quando saímos de lá, fizemos um exame, quando saímos de lá, precisava tomar uma medicação que tinha que dissolver em água. E a gente foi caminhando, não tinha nenhuma lanchonete por perto. Aí tinha a Igreja das Mercês aberta, a gente entrou, era uma quinta-feira de adoração. Eu sentei no primeiro banco e minha irmã foi dissolver o remédio na água, lá na pia, no final da igreja, né? De lado da sacristia. O filtro, ela foi lá pegar água. Quando ela tá lá, aí aparece uma senhora e um senhor, já de idade, se aproximaram de mim e perguntou se podia fazer uma oração em mim. Como eu estava vencida de dor, debilitada, muito magrinha, eu disse, eu aceito. Sentada lá, quase não conseguia falar. A mulher colocou as mãos no meu ombro e o Senhor na minha cabeça, a mão na minha cabeça. E começaram a orar numa língua muito diferente, um jeito muito diferente de orar. Eu não estranhei nada porque eu estava muito cheia de dores. Mas o resultado de tudo isso é que quando minha irmã trouxe a medicação que eu tomei e que a gente foi embora, antes de sair, o senhorzinho lá disse assim, olha, amanhã tem uma missa de cura. Venha com a sua irmã para você ser curado. Venha com a sua irmã que você vai ser curado. No outro dia eu insisti e eu vim para a missa de cura. Não lembro se ela veio comigo ou quem veio comigo. Eu estava muito debilitada, não podia andar só. E assisti a missa, chorei muito. Acompanhei a missa até o final, quando foi nos avisos finais, o Gerôncio vai lá e avisa. Ainda está abertas as inscrições para o Seminário de Vida no Espírito Santo, que começa amanhã. Últimas inscrições. Eu perguntei como era, fui lá numa mesinha, a menina tomava o nome da gente, e ela disse assim, aqui amanhã, às 14h, que era o sábado. Na quinta recebi a oração, na sexta fui para a missa, no sábado comecei o Seminário de Vida no Espírito Santo. E lá ele explicou tudo como era, eram 10 semanas, 10 sábados. Ao final de 10 sábados, nós receberíamos a imposição de mãos, onde a gente poderia ou não alcançar o dom de línguas, ser batizada no Espírito Santo, que era assim que dizia. Tudo bem, eu fui o primeiro sábado e não perdia nem a adoração na quinta, nem a sexta, a missa, e no sábado o seminário. Eu fiquei vindo todos esses 3 dias para a Igreja das Mercês. Quando foi no segundo dia, o segundo sábado,
Quando foi no segundo sábado, houve uma oração muito forte. Gerôncio disse assim, era cerca de 300 pessoas na igreja, fazendo esse seminário. E Gerôncio disse assim, existem 5 pessoas aqui, que eu vou dizer e vocês ficam no corredor da igreja, corredor central da igreja. Tem uma pessoa que está com a cabeça pegando fogo. Quem tiver sentindo a cabeça pegando fogo, como se estivesse queimando, venha para o centro. Lá no final, uma senhora veio. Tem uma pessoa que está com os pés como que queimando, como que fosse uma queimadura nos pés. Um senhor lá atrás veio para o corredor. Tem uma pessoa que está com as mãos e os pés queimando. A quarta pessoa, ele disse assim, mas tem uma pessoa aqui que está se sentindo assim. A boca parece fogo e está querendo como que embolar. E os pés, as mãos, costa, cabeça, orelha, todo é como que todo estivesse pegando fogo. Essa pessoa está muito enferma, mas Deus está dizendo para você ir lá para o centro do corredor. Eu estava sentindo todas essas coisas, mas os pés parece que tinha ficado colado ali. E Gerôncio foi dizendo, essa pessoa está aqui do meu lado direito, no 5º banco da fila, no 5º banco, é aqui que essa pessoa está. E eu comecei a chorar convulsivamente. E aí ele levantou um louvor muito grande e eu comecei a orar em língua. Eu não sabia o que era nem como, mas comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, chegou uma intercessora do meu lado e uma intercessora do outro. Quando elas se aproximaram, eu fui para o corredor. E eles ficaram orando sobre mim. E aí Gerôncio pediu para outras pessoas ficar orando sobre aquelas pessoas do corredor. Éramos 5. E depois ele, no final de tudo, ele chamou a gente, as 5 pessoas, para ficar no altar, que a partir daquele dia nós íamos fazer parte da equipe de serviço da Igreja das Mercês e passaria a servir com ele, fazer o seminário e servir ao mesmo tempo. Tivemos uma reunião depois e aí ficamos fazendo uma outra formação particular e pronto. Terminou o seminário de vida no Espírito Santo, às 10 semanas eu recebi a imposição de mãos, mas eu já tinha o batismo e já passei a servir. E na quarta-feira ele já me designou para eu ficar acompanhando e auxiliando na coordenação do grupo da quarta-feira às 14h. Como eu estava de licença médica, eu fui. Começou aí a minha caminhada no movimento da Renovação Carismática Católica. E foi uma caminhada até o ano de 2000, muito intensa, muito intensa. No ano de 2000, quando Deus me chamou à comunidade e eu não sabia muito bem o que significava, o que era, como não era, eu saí visitando comunidades que já existiam, como a primeira comunidade que eu fui visitar foi a comunidade Bom Pastor. Na época existia Manuel e Inês, que eram os fundadores da comunidade, era uma comunidade de casais, muito forte na época, maravilhosa. Já tínhamos feito um trabalho quando eu coordenava um grupo de casais, 95, e eu coordenava um grupo de casais com uma amiga Miriam, e Neide e mais outras pessoas que tinham lá, e Fátima. Era Fátima, Neide, eu e Miriam. Coordenávamos esse grupo de casais, um grupo que deu muitos frutos, foi maravilhoso, mas a gente encerrou o grupo quando concluímos um seminário de vida no Espírito Santo para casais. E daí eu fui para uma missão em Cuité. Quando eu chego de Cuité, que eu passei um ano em Cuité, ou quase um ano que eu passei em Cuité, numa missão lá, que eu fui levada para Cuité sem nem querer ir para lá, mas foi também um ano de missão. Quando eu voltei, Cuité é uma cidade do interior da Paraíba, que fica no Curimatau Central, né? Curimatau Ocidental. E é a cidade onde os meus pais nasceram
e onde nós moramos lá também algumas vezes, porque meu pai viajava muito, mudava muito. Ele era comerciante, tinha comércio em várias cidades, né, do interior, e ficava onde uma estava ruim, ele ia lá e ele levava todo mundo, a família toda. E a gente se mudava bastante. Mas tudo foram experiências na nossa vida, na minha vida. Até que, quando foi em 1996, quando eu cheguei de Cuité no dia 1º de abril. Quando foi no dia 2 de abril, tinha uma vizinha que o marido dela ia completar ano. Luiz ia completar ano e a esposa dele me convidou para rezar um terço na casa dela e eu fui. Quando terminamos de rezar o terço, aí uma outra vizinha chamou e disse assim: Juvinete, eu quero que amanhã você vá rezar na minha casa. Quando eu fui rezar nessa casa, a outra vizinha, e tudo isso era uma ladeirinha descendo. Na rua quase toda eu rezei. E foi descendo. O Valentina 2 é um bairro aqui de João Pessoa que é numa parte baixa. Fui descendo e fui rezando. Rezei o mês de abril, o restante, os 28 dias. Eu rezei 28 terços em 28 casas. E quando foi no mês de maio, nós rezamos em 45 casas. Porque tinha dia que nós rezávamos 2 vezes. E teve várias vezes na semana que a gente fazia isso também. Desses textos que nós rezamos, surgiu a comunidade que na época nós fundamos, era a comunidade de Santo Antônio. Uma comunidade paroquial, fazia parte da paróquia e tudo. E nós edificamos essa casa, essa paróquia, essa capela, que depois saiu, o padre pediu. Depois o padre pediu para que a capela mudasse de nome e a gente mudou para São Pedro. E depois, hoje, ela é São Pedro e São Paulo. Existe a capela, sim. Ficou linda a capela. Mas tivemos algumas dificuldades, algumas perseguições no nosso trabalho. E eu saí, sofri um problema de saúde grave e tive que sair do Valentina. Eu quis sair do Valentina. E eu disse assim, nem a minha alma volta. Engano meu, porque não é como a gente quer. E quando eu saí do Valentina, eu fui morar numa Mangabeira, depois aluguei uma casa no Castelo Branco, vendi minha casa de Mangabeira, aluguei uma casa no Castelo Branco, fui fazer uma especialização em teatro e dança, e de lá vim morar no José Américo, fiz um trabalho também, tudo trabalhando na igreja, tudo acompanhando os padres, sempre com a unidade com a igreja, mas o Senhor me queria de volta na Valentina. Quando foi em 99, no ano de 1999, dia de Nossa Senhora Aparecida, uma senhora lá da paróquia chegou lá em casa e disse: Juvinete, eu quero que você vá comigo lá no Valentina, porque tem uma irmã que chegou do São Paulo e que faz 20 anos que não vê a nossa irmã que mora aqui e ela está lá no Valentina nos esperando. Eu disse: eu não vou. E ela insistiu muito: você vai, você entra dentro do carro, não precisa nem sair do carro. E quando você só indicar a gente e depois a gente vem embora. Certo. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, procissão de Aparecida chegando e a gente chegando. Ela disse: é na frente do hospital, o hospital é de frente à igreja, quase. Aí, deixa que ela disse: olha, ela está ali em frente à igreja. O carro fez a volta, parou de frente à igreja, só que para abrir a porta eu teria que descer. Quando eu desci, o pessoal que estava dentro da igreja esperando a procissão chegar, disse: chegou nossa irmã Juvinete, que estava servindo na outra paróquia e que agora Nossa Senhora trouxe ela para cá, venha já para rezar o mistério do terço. Eu já não vi mais as senhoras, já não vi mais o carro, já não vi mais nada, já entrei na igreja e já peguei o terço. Quando eu estou rezando assim umas 4 Ave Marias daquele mistério, adentra a igreja a procissão. Eu saio pela porta lateral da igreja, porque já não rezávamos mais o terço, já foi o recebimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e eu saio pela lateral da igreja. Quando eu saio pela lateral da igreja, todo o povo que era do Valentina 2 estava ali, me cercaram, eu não pude mais sair. Quando terminou a missa, me levaram para a casa deles, tomei café, almocei, jantei, dormi lá
E no outro dia, olha, você tem que vir, olha, você precisa vir para cá, porque a capelinha está fechada, nunca mais nós rezamos nela, e você vindo, fala com o padre abre, que você pedindo ele faz, etc. Eu digo, não. Aí eu vou subindo assim, tem uma casa muito bonita no alto, e eu disse, eu só venci, eu só digo que Deus me quer aqui de volta, se ele me der aquela casa para eu morar. Ah, então você não vem não, porque ali mora seu fulano e dona Cicrana, eles arrumam muito aquela casa desde que inaugurou o conjunto, que eles moram ali e tal, você não vem. Tá certo, essa é a minha condição. Se ele quiser que eu venha, vai mostrar um jeito, e se não, eu fico lá mesmo. Ah, você precisa estar. A condição é essa e é dessa forma. Se for assim, é um grande sinal de que Deus quer que eu venha para cá. Fui embora. Isso era umas 11 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã do outro dia, Dona Mara, uma senhora que sempre me acompanhou lá nas orações, em tudo que fazíamos juntos, Dona Mara liga para mim e diz, Juvinete, aquela casa que você disse que queria amanheceu com placa de vende se alugas. Eu já liguei para Dona Fulana lá, o nome dela, não me lembro, e ela disse que para você aluga. Eu disse, mas Dona Mara, eu estou sem condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro hoje. Aí ela disse assim, não, a mulher já foi dizendo que se ela não tivesse dinheiro agora, quando ela tivesse, ela me pagava, não tinha problema nenhum. Eu já peguei a chave da casa e já estou indo com as meninas lá para cima para lavar a casa. E você cuide de arrumar um jeito para você vir embora. Eu morava no apartamento lá no José Américo e minhas vizinhas, tudo amigas, e eu fui para Fátima, uma amiga, e contei o fato e ela disse, mulher, tu não precisa se aperrear não, meu marido chegou de viagem com o caminhão, tá escoteiro, e ele leva a tua mudança. E eu fui ajeitando a mudança, preparando tudo, de noite enchi o carro. Eu tinha feito uma pequena cirurgia, se eu não me engano, na época. Então eu estava pegando muito em peso, os vizinhos todos ajudaram, as vizinhas, as pessoas, que eu morava num lugar muito bom. Tenho essas amizades ainda até hoje, graças a Deus. E resultado, eu cheguei na casa, já estava limpa, arrumada, bonita, caldeirão desse tamanho de sopa em cima da calçada, uma sacola de pão e assim de jovem ao redor. Eu me sentei na calçada, fiquei conversando com as senhoras, os jovens e os homens que tiraram toda a mudança do caminhão, botaram na casa, as meninas, as jovens que me acompanhavam lá, arrumaram toda a casa. Eu não tinha mesa, porque eu morava num apartamento, minha mesinha era pequena, eu não tinha mesa que coubesse tanta gente, mas eram muitos jovens e umas senhoras e os homens que sentamos tudo numa sala grande que não tinha nada para botar nela. Nós sentamos numa sala bem grande que tinha, todos no chão, e tomamos sopa com pão. Rezamos, rimos, brincamos, e todos estavam muito felizes com a nossa chegada. Meus meninos eram pequenininhos, e ali começou o meu retorno ao Valentim. Assim, quando a gente tem que cumprir uma missão, não adianta fugir, não adianta dizer que não vai, que não quer, porque Deus sempre dá um jeitinho. E com a intercessão de Nossa Senhora, nunca que nós vamos poder desistir de fazer aquilo que temos que fazer. Por isso que, quando Deus lhe dá um dom especial, uma vocação, você vai cumprir, nem que seja com 90 anos, nem que seja com 80, com 70, no fim da vida, mas você vai. Vai sim, eu tenho um grande olhar para um testemunho forte, que é o da minha ex-sogra. Ela começou a ler e a escrever com 80 anos. Ela faleceu com 84 anos, sabendo ler e escrever perfeitamente, tinha até o segundo grau. Quando tem que se ser, vai se ser. Quando a gente tem que fazer. Agora, chamado é isso, Deus chama a gente todo o tempo. A gente demora a dar o sim, demora a dar essa resposta a Deus. O que acontece é que a gente vai ter que dar tudo de uma vez. Eu digo sempre isso, eu insisto sempre isso com você. Não deixe tudo para a última hora. Dê o seu sim na hora do seu chamado.
Por hoje é só, mas amanhã tem mais, viu? Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.